Hoje pensamos que viajaríamos para fora da Idade Média e entraríamos no início do período moderno. Eu sei o que você está pensando. Com 1000 anos de história medieval para explorar, por que olhar para outro lugar? A resposta é fácil. O grande incêndio de Londres foi uma das maiores catástrofes que já atingiu a cidade. E é uma história simplesmente extraordinária demais para não ser contada ao longo de 4 dias, de domingo, dia 2, a quarta-feira, dia 5 de setembro de 1666, Londres foi dominada pelo maior e mais rápido incêndio que já enfrentou. Alimentado por ventos do leste, espalhou-se rapidamente pela cidade como um predador implacável, consumindo tudo em seu caminho. Quando o vento finalmente diminuiu e as chamas finalmente se extinguiram, a devastação era clara para ver, levando o famoso diarista Samuel Pepys a afirmar que era a visão mais triste de desolação que ele já viu. Bem-vindo ao Medieval Madness. Um mundo totalmente novo. Em 1651, Oliver Cromwell morreu. Após a execução do rei Charles I e seu sucesso na Guerra Civil Inglesa, Cromwell havia sido o Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. A Grã-Bretanha havia se tornado uma república. Richard Cromwell, filho de Cromwell, cedeu o poder ao parlamento, proclamando que o príncipe Charles era o legítimo monarca do trono inglês desde a execução de seu pai, o rei Charles II, em 1649. O príncipe retornou a Londres do exílio e foi coroado rei Charles II na abadia de Westminster em 1661. A restauração da monarquia foi descrita por alguns como um milagre ordenado divinamente. Na década de 1660, Londres era a maior cidade da Grã-Bretanha e a terceira maior do mundo ocidental, com algo entre 300 mil e 400 mil habitantes. Estava no centro de tudo o que era econômico, político e social na Inglaterra, que estava no meio da Segunda Guerra Anglo-Holandesa. A maioria das batalhas ocorreu no mar, por disputas comerciais e territoriais ultramarinas, gerando hostilidade contra os holandeses na capital. A Grande Praga era endêmica desde os primeiros dias da Peste Negra, no meio do século XIV, com surtos esporádicos. Em Londres, do século XVII, uma das piores taxas de mortalidade ocorreu no ano anterior ao grande incêndio. Pepys mencionou pela primeira vez em seu diário, em uma entrada de 24 de maio de 1665, embora a doença tenha aparecido inicialmente em dezembro de 1664. Após uma visita a uma cafeteria, onde ele não tinha estado por um bom tempo, ele afirmou que todas as notícias são da peste que cresce sobre nós. No final de junho, Pepys estava com medo porque a peste aumentava poderosamente e já havia se espalhado para o seu lado da cidade. Até então, o número de mortes era de 1165. John Evelyn era, entre outras coisas, um escritor e funcionário governamental de menor escalão. Ele também era amigo de Pepys. Manteve um diário de sua vida desde quando era estudante nos anos 1640 até sua morte em 1706. Sobre a peste, ele observou, citação, as ruas vazias de pessoas, as lojas fechadas, e tudo em silêncio lúgubre, como se não soubessem de quem seria a vez a seguir. Na cidade, pelo inverno de 65, a peste havia se esgotado, levando consigo mais de 68.500 pessoas. Como esperado, as áreas mais pobres de Londres foram as mais atingidas devido a problemas de superlotação e condições insalubres nos distritos empobrecidos. Não porque as pessoas mais ricas eram imunes à doença, mas sim porque elas podiam se dar ao luxo de deixar os limites da cidade e viajar para o campo até que o surto acabasse. Contudo, diferente da doença, o fogo destruía tudo, fosse dos ricos ou pobres. Sim, era mais provável que ocorresse em uma área densamente povoada, mas uma vez que se alastrava, consumia a cabana de um cidadão pobre tão facilmente quanto as instalações de um rico comerciante. Em 1666, a relação entre o povo de Londres e a coroa era muitas vezes tensa. Durante a Guerra Civil Inglesa, a capital foi um reduto para os republicanos. Com razão, a próspera cidade economicamente diversificada ainda era vista como ameaça por Carlos II devido a revoltas republicanas no início dos anos 1660.
Os magistrados da cidade, velhos o bastante para terem lutado na Guerra Civil, lembravam-se da primeira tentativa fracassada do rei Carlos de usurpar o poder absoluto, causando morte e sofrimento. Eles certamente impediriam pretensões semelhantes em seu filho. Mesmo quando o grande incêndio ameaçava a cidade e Charles oferecia tropas e outros recursos, mesmo havendo um estado de emergência e o desastre era iminente, a ideia de ter os soldados do rei dentro dos muros da cidade era dinamite política. Infelizmente, isso significava que, quando Charles assumiu o comando da situação, o incêndio já estava completamente fora de controle. Tic-tac-boom! Londres já havia sido destruída por incêndios, como quando Boudica e os Iceni a incendiaram em 61 de 100, durante a revolta contra os romanos. Desde 1633 não houve grandes incêndios, mas devido às suas ruas medievais, a possibilidade sempre permaneceu. Londres não foi a única vítima. Incêndios urbanos eram um problema global. Em 1657, o grande incêndio de Edo, no Japão, queimou mais de 75% dos edifícios e matou cerca de 600 mil pessoas. O incêndio de Istambul matou 40 mil pessoas e destruiu 2/3 da cidade. E em 1728, o grande incêndio de Copenhague perdeu 80% de suas estruturas. Porém, por mais cautelosos que os cidadãos fossem, acidentes sempre aconteceriam. Nas residências, as pessoas iluminavam com velas e cozinhavam em fogo aberto. Os estábulos estavam repletos de feno e algumas pessoas até mantinham pólvora e mosquetes da Guerra Civil em casa, pois lutavam pelo novo exército modelo de Cromwell. Londres era uma caixa de pólvora prestes a explodir. No período relativamente curto de 100 anos, entre 1550 e 1650, pelo menos 330 mil pessoas a mais haviam se aglomerado em Londres, a maioria delas com pouco dinheiro. Muitos se estabeleceram nos subúrbios conhecidos como Liberties, fora das muralhas, mas ainda sob a jurisdição da cidade. Os bem-de-vida moravam no centro, em suas espaçosas mansões de tijolo e pedra, e daqueles mais pobres que moravam dentro das muralhas, eles residiam na periferia ou à beira do rio em condições precárias, densamente empacotados em favelas. A cidade era essencialmente um labirinto medieval de ruas e becos estreitos e sinuosos. Construções de madeira e telhados de palha, embora proibidos por séculos, continuavam sendo usados devido ao baixo custo para os cidadãos. Para piorar as coisas, muitas das casas de madeira de 2 e 3 andares tinham andares superiores que se projetavam para a rua, conhecidos como balcões, para maximizar o espaço. Alguns desses balcões estavam tão próximos que 2 mulheres de lados opostos da rua podiam se inclinar para fora das janelas e apertar as mãos. Era difícil ver o céu. Como um risco de incêndio, esse tipo de moradia era uma bomba relógio. Como um observador notou, citação, assim como facilita uma conflagração, também dificulta o remédio. Em 1661, Charles II proibiu janelas e balcões salientes por causa do risco, mas a proclamação foi ignorada. Mesmo em 1665, quando ele ordenou a prisão de qualquer construtor que violasse a lei e a demolição de qualquer edifício infrator, a decisão teve pouco ou nenhum impacto. Baker, grande criador de fogo. Foi um dia de orgulho para Thomas Farrano quando ele se juntou à respeitável companhia de padeiros da cidade de Londres em 1637. Aos 34 anos, ele abriu sua loja e se considerava um valioso membro da sociedade. Ele fornecia biscoitos de navio para a Marinha Real durante a Guerra Anglo-Holandesa. Agora, ele morava acima de sua padaria em Fish Yard, um beco próximo a Pudding Lane. Entre seus vizinhos estavam Thomas Burt, o escrivão da paróquia, John Bybee, um torneiro, Henry Moore, um aguadeiro, George Porter, um estucador, Alice Spencer, uma viúva, e Thomas Blurt, sacristão responsável pela igreja e cemitério próximos. O próprio Fariner era um guarda da igreja. Samuel Pepys, famoso por seu diário e administrador naval,
regularizou pela primeira vez os suprimentos de alimentos da Marinha Real em 1665, com rações que incluíam, cito, uma libra diária de bom, limpo, doce, saudável, bem assado e bem condicionado trigo e biscoito. O negócio de Fariner era próspero o bastante para ele empregar um aprendiz e uma empregada. Posteriormente, Fariner alegou que o incêndio foi criminoso. Ele afirmou que, algum tempo depois da meia-noite, ele havia sido passado por todos os cômodos e não encontrou fogo senão em uma chaminé, onde o cômodo era pavimentado com tijolos, fogo este que eu diligentemente arrumei em brasas, nenhuma janela ou porta poderia deixar o vento perturbá-las, e que foi absolutamente incendiado de propósito. Os registros do imposto sobre lareiras revelam que a padaria possuía 5 lareiras. Charles II introduziu o ato em 1662, que decretava que qualquer pessoa que pagasse mais de 20 shillings por ano de aluguel tinha que pagar 2 shillings por ano por cada fogão, fogo e lareira dentro da propriedade. O número de lareiras em um edifício pode indicar seu tamanho ou o status de seus moradores. O padeiro e o resto de sua família foram acordados nas primeiras horas da manhã, com o cheiro de fumaça e o horror de que um incêndio já estava bem estabelecido na loja abaixo. Incapazes de usar as escadas, todos foram forçados a subir por uma das janelas do andar de cima e subir no telhado da casa vizinha. A infeliz empregada da padaria estava tão aterrorizada que se recusou a seguir e foi deixada para trás do prédio em chamas. Ela se tornou a primeira, mas certamente não a última vítima do incêndio. Fariner afirmou ter verificado a extensão do fogo e constatou que não começou perto da chaminé, forno ou atingiu o combustível inflamável no quintal. Ele jurou que a madeira posta no forno para secar por seu aprendiz foi posteriormente encontrada intacta pelas chamas. Não é surpreendente que Farron tenha negado toda a culpa pela catástrofe, considerando a escala do desastre que estava por vir. Contudo, uma testemunha declarou que levou mais de 1 hora para o fogo atingir as propriedades vizinhas, tendo tempo suficiente para retirar os móveis de sua residência antes que ela também fosse atingida pelas chamas. Enquanto isso, às 3 da manhã, a mais de 1/4 de milha de distância em Seething Lane, Jane Birch despertava seu mestre Samuel Pepys. No dia anterior, Pepys trabalhou pela manhã antes de ir ao teatro com a esposa. Ele evitou ver o jovem Killigrew, o camareiro do Duque de York, que ele obviamente não gostava, e então continuou a comer e beber, ficando tão alegre que voltou para casa cantando. Após escrever cartas, Pepys se deitou. Ele escreveu, cito, levantei e vesti meu roupão e fui até a janela da empregada. Mas, não estando acostumado a tais incêndios que se seguiram, achei que estava longe o suficiente e então voltei para a cama e dormi. Pepys não foi o único a ignorar o incêndio que piorava. O prefeito, Sir Thomas Bloodworth, olhou pela janela do seu quarto na Maiden Lane, Aldersgate. Ele também não se preocupou com o que viu e voltou para a cama, declarando que o incêndio era tão insignificante, cito, uma mulher poderia apagá-lo com um jato de urina. Bloodworth apareceu na origem na Pudding Lane, ainda bastante relaxado sobre toda a situação. Até então, a Star Inn, um prédio substancial com 29 lareiras e cheio de feno e outros combustíveis, havia sido arrasada e é possível que Bloodworth tenha sido instruído a permitir que várias propriedades próximas fossem demolidas, interrompendo assim a progressão do fogo. Ele recusou, perguntando, citando, quando as casas foram derrubadas, quem pagará as despesas para reconstruí-las? Um comentário que fez Pepys se referir mais tarde ao Lord Mayor como um homem tolo, que, considerando tudo, é um insulto bastante generoso. Arcos e flechas. Contra o relâmpago, não havia um corpo de bombeiros organizado na cidade em 1666. O combate a incêndios era a responsabilidade da guarda. Conhecidos como sinaleiros, eles patrulhavam as ruas à noite e davam o alarme se vissem qualquer início de incêndio. Eles tinham pouco conhecimento sobre combate a incêndios e estavam equipados apenas com baldes de couro, esguichos de água semelhantes a grandes seringas e machados. Outros equipamentos básicos, como escadas e longos ganchos de incêndio usados na demolição de edifícios, eram armazenados em igrejas. Para agravar, um vento forte alimentava as chamas
e os bombeiros não conseguiam se aproximar o bastante do fogo para representar uma ameaça real ao incêndio. A maneira mais simples de criar um corta-fogo era demolir os prédios adjacentes, mas Bloodworth se opôs. Os poucos caminhões de bombeiro disponíveis eram difíceis de manobrar. Não havia chaves no Tâmisa e as máquinas tinham que ser empurradas até a água. Muitos deles tombaram e caíram no rio. Jogar um balde cheio de água à distância nem sequer faria muita diferença para o ataque das chamas e, em pouco tempo, o fogo se tornou grande demais para ser dominado por qualquer máquina ou trabalho próximo a ele. A Pudding Lane ficava perto da Thames Street, que corria paralela ao rio perto da Ponte de Londres. A área mais próxima à beira da água era particularmente perigosa porque as moradias eram construídas próximas com casas de madeira cobertas de piche. O clérigo Edward Waterhouse, membro da Royal Society, descreveu os edifícios ao longo dessa parte do rio como, cito, o alojamento de todos os combustíveis, óleo, cânhamo, linho, piche, alcatrão, corda, lúpulo, vinhos, conhaques e outros materiais favoráveis ao fogo. Cheia de ruas estreitas, prédios antigos, todos de madeira, todos contínuos uns aos outros, todos recheados de alimento para o fogo, todos no coração do comércio e da riqueza da cidade. A primeira igreja paroquial reivindicada foi São Magnus, o mártir. Às 8 da manhã, o incêndio se espalhou para a Ponte de Londres e os edifícios nela foram destruídos. Inferno. O livro da Revelação é o último livro do Novo Testamento. Também conhecido como o livro do Apocalipse, é interpretado por alguns como uma previsão do fim dos dias. Fala sobre a segunda vinda de Jesus e a derrota do Anticristo. Também descreve visões proféticas de um dragão de 7 cabeças, uma serpente e a besta, cujo número é 666. Dado que incêndios menores ocorriam regularmente, e vendo o quão inflamável era a capital, previsões de um incêndio apocalíptico não eram surpreendentes. Somava-se a isso o desprezo pelas frivolidades dos ricos na Londres da Restauração. Charles e sua corte eram vistos como líderes de um estilo de vida imoral e decadente. O rei tinha um bando de amantes e pelo menos uma dúzia de filhos ilegítimos. Apesar disso, ele não conseguiu produzir um herdeiro e, para piorar, nomeou seu irmão católico James, Duque de York, como sucessor. As leis puritanas que proibiam coisas como esportes, teatro e Natal, trazidas por Oliver Cromwell durante o protetorado, foram revogadas pelo rei. A comédia de restauração obscena e a literatura de restauração tornaram-se populares. Na corte, libertinos como o Lord Rochester desafiavam os princípios morais e não tinham restrições sexuais. Místicos, adivinhos e puritanos previam um acerto de contas para Londres como a ira sobre Sodoma e Gomorra. Em 1642, Francis Potter publicou uma interpretação do número 666. Depois de lê-lo, Pepys observou que, citação, certamente este ano de 1666 será um ano de grande ação, mas quais serão as consequências disso, só Deus sabe. Já em 1597, um panfleto havia sido publicado que previa 1666 como o ano da besta. Escrito anonimamente, tinha o título Babilônia Caiu. Os puritanos temiam fortemente a vingança divina. Em 1628, após um incêndio destruir 100 casas em Banbury, o reitor William Whately proferiu uma lição contundente sobre os perigos do pecado. O incêndio começou em uma casa de malte num domingo, o que apenas confirmou seus medos. Whately chamou seu sermão de Não Peques mais Banbury. Após o incêndio em Dorchester, o ministro John White observou que o comportamento das pessoas melhorou significativamente, pois lhes disseram que seus pecados, especialmente a violação do sábado, causaram o fogo. Afinal, o livro de Jeremias advertiu que uma consequência de quebrar o sábado seria um fogo que não se apagará. O incêndio de Tiverton de 1612, que queimou 290 casas, e o incêndio de Oxford de 1644, que destruiu mais de 300, ambos começaram aos domingos, assim como o grande incêndio de Londres que ainda estava por vir. Isso apenas reforçou a ideia de que Deus estava em busca de vingança.
Com a aproximação da data do grande incêndio, muitos tinham um mau presságio. A guerra e a praga eram uma grande preocupação para as pessoas, e como consequência, a economia sofreu um golpe. Muitos sentiam que uma invasão holandesa estava próxima. Havia sido um verão particularmente quente. As temperaturas em julho e agosto de 1666 estavam acima da média, e houve uma significativa falta de chuva no sudeste da Inglaterra, que persistia desde o novembro anterior. Os níveis de água no rio estavam muito baixos e John Evelyn comentaria depois sobre a longa e extraordinária seca nos meses antes do incêndio. Queime, baby, queime! Por volta das 7 da manhã, Pepys acordou e, após olhar pela janela, decidiu que o fogo ainda estava longe o suficiente para ser uma preocupação e citou, não tanto quanto era. Foi quando Jane, a empregada, disse a ele que mais de 300 casas haviam sido queimadas que ele percebeu a gravidade da situação. Pepys subiu à torre para ter uma visão melhor e viu, citando, um fogo infinitamente grande neste e no outro lado da ponte. Pepys não foi o único a demorar para reagir ao perigo do incêndio. Um estudante em Westminster chamado William Tazewell só percebeu que havia um incêndio quando viu pessoas, citando, correndo de um lado para o outro em uma aparente inquietação e consternação. Nesse momento já era entre 10 e 11 horas da manhã. Parece que as pessoas gostavam de preguiçar na cama em uma manhã de domingo, mesmo no século XVII. Pip disse, cito, ao descer para a beira da água e pegar um barco, vi um lamentável incêndio, todos se esforçando para remover seus bens e jogando-os no rio. Pessoas pobres, ficando em suas casas até que o próprio fogo as tocasse, e então, correndo para os barcos ou escalando de um par de escadas à beira da água para outro. E entre outras coisas, percebi que os pobres pombos relutavam em deixar suas casas, mas pairavam acima das janelas e varandas, até que alguns deles se queimaram suas asas e caíram. Tendo ficado e em 1 hora visto o fogo, a raiva em todos os sentidos, e ninguém ao meu ver tentando apagá-lo, mas para remover seus bens, e deixar tudo para o fogo, e tendo visto chegar até o pátio de aço, e o vento muito alto e o empurrando para a cidade, e tudo, depois de uma seca tão longa, provando ser combustível até mesmo as próprias pedras das igrejas. Pareceria que a maioria dos londrinos estava muito ocupada tentando salvar seus pertences e fugir da cidade, ao invés de ajudar Bloodworth. Pepys foi chamado ao tribunal e solicitado a contar seu relato ao rei Charles e seu irmão, o Duque de York. Pepys disse ao rei que, a menos que Sua Majestade ordenasse a derrubada das casas, nada poderia parar o fogo. Pepys foi ordenado a encontrar o prefeito Thomas Bloodworth e ordená-lo a não poupar casas, mas a derrubar antes do fogo de todas as maneiras, viajando até a Catedral de São Paulo, caminhando pela Watling Street da melhor maneira que podia. Pepys notou que, cito, toda criatura se afastando, carregando com bens para salvar, e aqui e ali pessoas doentes sendo levadas em camas, bens extraordinários carregados em carrinhos. E nas costas, quando ele encontrou o prefeito espião, ele disse que era como um homem esgotado com um lenço ao redor do pescoço. Para a mensagem do rei ele chorou, como uma mulher desmaiada. Senhor, o que posso fazer? Estou esgotado. As pessoas não me obedecem, tenho derrubado casas, mas o fogo nos alcança mais rápido do que podemos fazer. Bloodworth disse, citação, que ele não precisava de mais soldados e que para si mesmo ele precisava ir se refrescar, tendo ficado acordado a noite toda, vendo as pessoas quase distraídas e sem nenhum meio usado para apagar o fogo. Muitos pareciam ignorar o perigo que enfrentavam. O diplomata Franciscus de Rapacciani, secretário da rainha Cristina da Suécia, passou o almoço na boa companhia de londrinos que ele considerava bastante alegres para um momento tão perigoso e triste. Porém, a alegria deles se esvaiu ao voltarem à cidade e verem suas casas destruídas pelo incêndio. Pepys e sua esposa também passaram um almoço agradável em casa com alguns amigos, tendo, citando, um jantar extraordinariamente bom e tão alegres quanto poderíamos estar neste momento. Pepys retornou às ruas da cidade naquela noite para encontrar caos. Citação: as ruas cheias de nada além de pessoas e cavalos,
e carrinhos carregados de mercadorias prontos para atropelar uns aos outros. Rapagiani notou que, citação, o fogo estava se espalhando com tanta fúria que se pensava que cerca de 100 de casas estavam sendo queimadas a cada hora. O vento levou as chamas para o oeste da Pudding Lane. Mesmo as casas ao norte da Ponte de Londres, construídas de forma mais robusta e majestosa após o incêndio de 1633, foram destruídas. Ao amanhecer de segunda-feira, 3 de setembro, era óbvio que este não era um incêndio comum. Às 4 da manhã, Pepys ficou satisfeito quando, cito, Lady Barton enviou um carrinho para levar todo o meu dinheiro e pratos e as melhores coisas. Agora o rei tomou uma ação drástica. Ele removeu Bloodworth de sua posição e colocou seu irmão James, Duque de York, no comando do combate ao incêndio. Charles até foi ajudar. Com a falta de água, tentar apagar o fogo não era a solução. York pagou soldados com pão, queijo e cerveja para ocupar postos de comando e manter a ordem. Apesar de seus esforços, à tarde, John Evelyn notou que toda a parte sul da cidade estava em chamas. Ao anoitecer, ele descreveu como as chamas pareciam saltar de casa em casa e de rua em rua. Citação: o Tâmisa coberto de mercadorias flutuantes, o barulho e estalido e o trovão das chamas impetuosas, o grito de mulheres e crianças, a pressa das pessoas, a queda de torres, casas e igrejas, e o ar, quente e inflamado. Terça-feira foi o pior dia. Cheapside, uma das principais áreas comerciais de Londres desde a época medieval, foi destruída. As chamas se moveram para o leste em direção à Torre de Londres com seus depósitos de pólvora. Os soldados trabalharam sozinhos. Eles esperaram o dia todo pela ajuda do Duque de York e seus bombeiros, mas eles foram sobrecarregados no oeste da cidade. Pessoas horrorizadas cavaram um buraco no jardim e enterraram todos os papéis do seu escritório, seu vinho e queijo parmesão. Incendiário. Todos queriam alguém para culpar. Católicos e estrangeiros, principalmente holandeses, foram os primeiros suspeitos. Afinal, estava acontecendo uma guerra. O London Gazette notou que estranhos, citando holandeses e franceses, foram detidos sob suspeita de que contribuíram maliciosamente para isso, que estão todos presos e informações preparadas para fazer uma severa inquisição. Tazewell citou: a multidão ignorante e iludida se precipitou em frenesi, com raiva dos católicos romanos e franceses. Um Sr. Light afirmou ter tido uma conversa com um papista zeloso algumas semanas antes do incêndio, que lhe perguntou, citando: você espera grandes coisas em 66 e acha que Roma será destruída? Mas e se for Londres? No que diz respeito a Elizabeth Styles, ela culpou os franceses, alegando que um francês lhe disse que até outubro não haveria uma casa restante entre Temple Bar e a Ponte de Londres. Um francês foi espancado com uma barra de ferro, outro quase foi desmembrado. Alguns pensaram que os comerciantes holandeses haviam retaliado pela destruição de cerca de 150 navios mercantes holandeses e pelo incêndio da cidade de Westertulin, um mês antes. O ataque bem-sucedido foi celebrado em Londres com sinos e fogueiras. No entanto, em Amsterdã, a desolação e o luto causaram tumultos. Anteriormente, na primavera de 1666, houve uma conspiração para assassinar Carlos II, assumir o governo e incendiar a cidade. Os conspiradores discutiram baixar a ponte levadiça para impedir a entrada de ajuda pelas muralhas. O julgamento dos parlamentares liderados por William Saunders e John Rathbone ocorreu no Old Bailey. Descobriu-se que os conspiradores receberam apoio holandês para executar seu plano diabólico no aniversário da morte de Cromwell. Essa data aconteceu de ser o 3º de setembro. Uma das primeiras pessoas a serem suspeitas de iniciar o incêndio foi o astrólogo William Lilly. Ele publicou o panfleto Monarquia ou Não Monarquia em 1651. Nele, algumas ilustrações previam o futuro da nação de uma maneira fogo e enxofre. Eles mostraram cenas de guerra naval, fome, infestações de roedores, grande número de mortes e, mais importante para os acusadores, uma cidade sendo destruída pelo fogo. Portanto, não surpreende que ele tenha sido interrogado.
Contudo, Robert Hilbert, um relojoeiro francês, se apresentou e confessou. Porém, desde o começo, sua história não tinha muito sentido. Ele afirmou ter iniciado o incêndio em Westminster, mas como o fogo não chegou tão longe, mudou sua história dizendo que havia jogado uma bomba incendiária na padaria na Pudding Lane. Ele estava sob a ilusão de que era um espião francês e um agente do Papa. Era óbvio que o homem estava mentalmente doente. No julgamento, o conde de Clarendon chamou-o de pobre homem miserável e nem o juiz acreditou nele. Infelizmente, Hilbert nunca vacilou em seu relato e ele foi usado como bode expiatório. O Estado sentiu-se obrigado a enforcá-lo. Descobriu-se mais tarde que ele nem sequer chegou a Londres até 2 dias depois do início do incêndio. Erga-se como uma fênix. Finalmente, na quarta-feira, dia 5, possivelmente devido ao programa de demolição, terminou. O incêndio terminou em Pye Corner, a oeste da cidade. Londres foi destruída. Dezenas de igrejas foram destruídas, juntamente com milhares de casas, a única ponte de Londres e a Catedral de São Paulo, que agora era uma triste ruína. Durante a restauração, o andaime pegou fogo e derreteu o telhado de chumbo. As pessoas vagavam perdidas e atordoadas. Evelyn citando: foi a pé com extraordinária dificuldade, escalando montes de entulho ainda fumegantes, o chão sob meus pés tão quente que não só suava, mas até queimava as solas dos meus sapatos. Ao norte da cidade, ele observou 200.000 refugiados prontos para perecer de fome e desamparo. Tradicionalmente, apenas 6 mortes são atribuídas ao grande incêndio. O número verdadeiro pode nunca ser conhecido. Estima-se que a destruição material inclua cerca de 13.500 casas, 86 igrejas paroquiais, 44 salões de empresas, vários edifícios importantes como a Catedral de São Paulo e a Bolsa Real, prisões da cidade e 3 portões. Em termos monetários, a perda foi estimada em cerca de 9 a 10 milhões. A reconstrução da capital começou com tijolos resistentes ao fogo, mas para os moradores de Londres estava claro que as coisas jamais seriam como antes. Meses depois, em fevereiro do ano seguinte, Pepys disse: ainda não conseguia dormir até quase 2 da manhã por causa dos pensamentos de fogo. Sua última entrada no diário foi em 1669. Pepys seguiu como secretário da Marinha e deputado, falecendo em 1703 aos 70 anos. Fariner reconstruiu seu negócio na Pudding Lane após o incêndio. Ele faleceu em 1670 aos 55 anos, pouco mais de 4 anos depois. Desesperado para se distanciar do que provavelmente foi apenas um acidente, ele e sua família foram pressionados a provar que seus fornos foram apagados corretamente. Fariner e seus filhos assinaram o projeto de lei que acusava falsamente Robert Huber de iniciar o incêndio. 3 membros da família Fariner também estavam no júri que condenou o francês. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Deixe nos comentários sua opinião e se gostaria de ver mais documentários longos como este. Desejo a todos um ótimo ano novo e nos veremos em 2025.